Bom, Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui o volume para mim. Tá escutando bem aí? estou escutando. Deixa eu só botar um fone aqui que vai ficar melhor, quer ver? Ah lá, você me ouve, hein? Pronto. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Baixinho, mas tô te ouvindo. Tá baixo? Mais ou menos. Ó, Mas segue tranquilo que dá para te ouvir com exatidão nas palavras. beleza. Galera da live aí, vocês estão me ouvindo e ouvindo o Sérgio bem? Tá tudo ok aí? Só pra gente saber como é que tá. Meu amigo Sérgio, obrigado por você estar aqui. Eu não falei Nada. nem o seu arroba porque eu fiquei com medo de falar uma pronúncia errada. Então, primeiro, como é que é o seu arroba? Ifassoró Ossaumi. Mas pode chamar de Sérgio. Beleza. Ifassoró Mas só pra galera seguir você aí depois, é o Ifassoró _ Ossaumi. o Sérgio aparece aqui para você, tá bom? Se você não tá vendo agora, você vai clicar e vai aparecer o Instagram, depois segue. E você também me disse que você está com um trabalho forte no TikTok, correto? Sim. É o mesmo? É lá, é o mesmo? é a mesma coisa. É a mesma coisa. Boa. Então se apresenta, meu amigo, por favor, para a galera que não te conhece. Quem é você? Da onde você está vindo? O que você está representando? Seja bem-vindo aqui, viu? Obrigado pelo espaço, primeiro. Parabéns pelo seu trabalho, que, como a gente já conversou, eu acompanho faz um tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio. Eu vim de uma família basicamente católica, onde eu estudei numa escola católica, e não tinha ali ciência da minha família, de avô, de avó, como que eram as religiões deles. Tudo começou com um sonho, como todo bom macumbeiro começa com um sonho. E eu sonhei com uma entidade, não sabia que era, falei com meu pai, olha, sonhei assim, vestido e tal. Enfim, aí descobri que minha avó havia sido mãe de santo, ela já era falecida na época, que meu avô, isso avó por parte de pai e por parte de mãe, meu avô, foi durante grande parte da vida espírita, no final ele virou testemunho de Jeová. Que salto, Foi. hein? Não, foi. Aí saiu quebrando tudo dentro de casa, enfim. Imagens e tal. E comecei minha caminhada, comecei a estudar algumas coisas antes ali da minha independência de idade, digamos assim. Era um pouco difícil, meu pai tinha um pouco de medo. Meu pai, que vivenciou ali, que tinha sua mãe, ele mesmo tinha um pouco de medo. Então, e eu sempre fui muito aficionado, mesmo criança, então eu procurava feirinhas de artesanato para fingir que ia comprar cordãozinho de surf, alguma coisa assim, só para parecer fio de conta. E continuei, aí logo depois comecei a entrar em terreiro, um terreiro aqui, outro terreiro lá, comecei a ver as diferenças. Fiquei durante um bom tempo em uma corrente de Umbanda, passei para outra. Comecei a estudar, fazer cursos, porque é muito importante isso. Eu acho um problema muito crônico dentro das religiões de matriz africana, porque tudo se quer aprender dentro do terreiro. E há um grande problema, o ser humano ele é muito falho na hora de passar mensagens simplesmente de forma oral. Então muita coisa se perde. E as culturas de matriz africana, elas têm uma peculiaridade de gostar muito só da questão do é o meu pai e a minha mãe de santo que vai me ensinar tudo. E isso acaba sendo também um ponto falho dentro das nossas religiões. Porque Eu já tenho uma dúvida. Posso te perguntar já direto assim? Desculpa até, porque uma vez eu conversei com inclusive ele me falou um nome, me corrija, meu irmão, se eu estiver errado. Pelo que eu me lembre, ele se apresentou como Babalauê. Tá correto? Babalaô. Isso? Babalaô. Então, eu ainda perguntei para ele, é Babalaô? Ele falou, não, é Babalauê. Bom, eu não sei se ele estava aqui, enfim. Mas ele me disse exatamente isso que você disse, mas ele também me disse que há correntes, né, dentro da Umbanda e de outras religiões de matriz africana, que existem as correntes que são um pouco mais dedicadas ao estudo, digamos assim, e existem as correntes que são mais dedicadas à prática, à liturgia.
E aí, só para a galera até que me segue, assim, até identificar legal, a gente aqui na Igreja Evangélica é a mesma coisa. Tem as correntes que são mais dedicadas ao ensino, às escrituras, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu não estou fazendo juízo de valor. E tem as correntes que são mais da liturgia, né? Que são as correntes mais pentecostais. Então, na religião de matriz africana também existe essas correntes que se dedicam mais ao estudo e outras mais às experiências? Olha, eu diria que 85% é mais experiência e 15%, sendo muito generoso, tá? Isso sendo muito generoso com a gente, 15% se dedica ali ao estudo realmente. Então, é até o que eu tinha conversado com você. Acaba sendo uma faca de dois gumes quando a gente reclama muito de intolerância, mas a gente mesmo, quando entra numa conversa um pouco mais profunda, se você for conversar um pouco mais profundo com... Isso é uma crítica construtiva para nós mesmos. Quando a gente conversa um pouco mais profundo com a maioria dos macumbeiros, eu estou botando macumbeiro para a galera entender de uma forma geral. Não tem ali muita base, então vai falar 2, 3 palavras e daqui a pouco morre ali o assunto, fica algo sem base. Não que eu seja o expert, tá? Eu estou sempre numa caminhada. Mas a gente precisa ter uma base, até porque como que a gente consegue romper determinadas barreiras se a gente não sabe sobre nós mesmos? Se a gente não sabe de onde que a gente veio, aonde que a gente quer chegar, não adianta só a gente reclamar. Perfeito. Então, isso é um ponto que eu acredito que precisa ser muito melhorado. E respondendo a sua pergunta, tem sim, mas é muito raro a gente ver assim grandes correntes de estudo dentro das nossas religiões. Tá, entendo. Cara, eu acho que é bem... Se fosse fazer uma comparação aí, talvez, de uma parada, então, do brasileiro, viu? Porque se a gente fosse pegar em números e proporções, eu diria que os evangélicos aqui não estão muito diferentes, não. Talvez até menos. Igual você falou em 85% generoso, puxa, eu não conheço 5% que está preocupado realmente em minimamente fazer uma interpretação decente de um texto. Então, estou para dizer que isso é uma doença crônica nossa, brasileira, né, não? Sim. Deixa eu te fazer outra pergunta, que aí é uma dúvida minha mesmo, assim. Eu sei que existem várias, mas talvez as mais conhecidas seja Umbanda e Candomblé. Tô errado? Umbanda, Candomblé e hoje em dia o Ifá está ficando bem conhecido também. Legal. O Candomblé, ela é uma religião africana. E a Umbanda, não. Então, é isso que eu queria entender. Então, em vez de eu ficar falando besteira aqui, eu queria entender. Eu sei que tem uma que é direto, que veio da África, tem outra que já é mais sincretizada com o Brasil. Então, eu queria que você explicasse para a gente, então, as principais diferenças dessas três, então, que você pontuou. Ifá, Candomblé e Umbanda, meu irmão. Vamos lá. Começando pela Umbanda e pelo Candomblé. Tá? A Umbanda e o Candomblé são religiões brasileiras, criadas no Brasil, com sim uma miscigenação muito grande, trazendo questões africanas para cá. Entretanto, eu diria que a maior diferença entre Umbanda e Candomblé é o seguinte: ambas afro-brasileiras, a Umbanda ela tem um resgate maior, ela tenta resgatar de forma majoritária questões afro-brasileiras mesmo. Então, pegando também a questão da nossa ancestralidade de caboclos, de pretos velhos, de tudo isso que veio, que está no Brasil, e questões ligadas à África também, tá? África, sim, num contexto geral, né? Entretanto, fica mais ligado ao nosso próprio povo, que veio ali de diáspora, de tudo, mas que se concentra mais em tudo voltado com a cara brasileira. O Candomblé, ele é basicamente uma mesma fonte, também foi criado no Brasil, só que ele busca resgatar muito mais forte as questões africanas. Entende? Okay. Então, são irmãs, só que uma olha mais... Foi? Ah, tá. Deu uma travada. Deu uma travada. Aí voltamos. Beleza. Uma olha mais para um lado, outra olha mais para o outro. Essas duas, deu para entender bem a diferença entre elas?
Então, eu vou falar aqui, aí vamos ver. Então, a Umbanda, as duas elas têm a origem africana, mas a Umbanda ela admite, e lógico, encarna essa origem africana, mas voltando sempre já para a partir do Brasil, já com a cultura brasileira, e o candomblé ele sempre resgata mais a origem africana, ancestral mesmo, seria isso? Isso. Dentro da Umbanda tem movimentos que eles vão bem divergentes um do outro, tá? Porque dentro da Umbanda em si, ela tem uma questão que há uma galera que fala sobre o embranquecimento dentro da Umbanda, e teve um personagem muito, muito importante que foi Tata Tancredo, que ele chegou e falou, olha, a Umbanda a gente precisa resgatar a questão afro dela, porque a gente está virando simplesmente um espiritismo e tudo mais, e ele traz muito esse movimento de volta. E aí entra a questão de preconceito dentro da própria Umbanda, porque muitos, dentro da própria Umbanda, você entra lá e só tem questões brancas, digamos assim. E tem outras que você vê realmente ali o resgate acontecendo, entretanto, e aí entra o grande problema da gente não conseguir muitas das vezes visibilidade. Por quê? A Umbanda, que tenta resgatar também a parte afro, ela é menosprezada pelo candomblé, chamada de candomblézinho. Então aí a gente vê o problema dentro da gente. Entendo. E quando, por exemplo, eu costumo falar o seguinte, quando tem um pastor, onde ele fala que lá é ruim, que isso, que aquilo, e a pessoa fala, não, peraí, deixa eu conhecer, vamos ver se é ruim mesmo, e dá de encontro com uma briga dentro das próprias religiões, ela fala, não vou nem estudar isso, porque realmente tá certo. Então a gente perde muita moral com isso. Cara, eu vou falar algo que eu sempre ouvi, tá? E aí você corrija tudo que for necessário dessa fala. Eu sei que ela tá muito errada, tá? Mas eu sempre ouvi uma parada mais ou menos assim, né? A Umbanda é um candomblé branco. Mas não é só quando eu ouvia, não era só uma questão racial, mas seria tipo assim, seria um candomblé do bem, sem umas coisas. Isso é tudo que eu ouvi, tá? Eu ouvia desse senso comum absurdo e burro, tá? Mas pelo que você falou, eu entendo que existe uma raiz nisso, né? E qual é esse motivo? Quais seriam esses elementos que estariam presentes no candomblé e na Umbanda não, que traria tanta diferença assim, a ponto de, que nem a Kel aqui, ó, no comentário, ela disse que tem uma amiga que é umbandista e tem preconceito com o candomblé. Quais são esses elementos que traz tanto estranhamento assim, mano? Então, uma diferença muito forte, tá? Na verdade, até há poucas umbandas que tem a questão iniciática, que é de iniciar no orixá. A maioria não tem a questão de iniciação dentro de orixá. Os orixás, eles são tratados, e essa é a maior diferença. Que é que dentro da Umbanda, os orixás são tratados muito ali como energia, orixá não tem cor, orixá é o vento, orixá são as águas. E dentro do candomblé, não. Orixá sim é uma divindade, orixá sim teve passagem aqui, orixá tem cor, e o orixá precisa ser iniciado. Existe até uma frase, eu não lembro qual babalorixá que falou, que ele fala, se orixá é energia, enfia o dedo na tomada, toma um choque, você está sentindo energia. Porque assim, a Umbanda, ela pega a questão muito de orixá e ela, é uma energia. E aí bota uns santos católicos ali, faz uma festa ali para os dias, mas não pega aquela raiz mesmo, entendeu? Entendi. E o candomblé ele resgata muito isso, a questão da oferenda, a questão de você precisar passar por um processo iniciático, que aí são alguns dias que você vai ser iniciado naquele orixá, que depois você tem obrigações. Aí entra a questão que o candomblé ele fica muito mal visto, que é a questão de obrigações, que é... Você se iniciou no orixá, a partir daquele momento você tem que fazer tais e tais rituais, de tanto em tanto tempo você precisa fazer tal e tal coisa. E as pessoas falam, poxa, isso é um aprisionamento. E eu concordo. Só que ninguém botou uma arma
na sua cabeça e falou, olha, entra lá e faz isso. Tá. Entendeu? Então, pelo que eu estou entendendo, então, né? Falando aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, se você que está aqui com a gente, você é da Umbanda ou você é do Candomblé, pelo amor de Deus, a gente está só tentando trazer luz aqui. Eu estou tentando trazer luz para a minha ignorância de entendimento, porque tenho me relacionado com tantas pessoas maravilhosas, e eu percebo às vezes, isso aqui não é um julgamento, porque evangélico é igualzinho. Eu percebo às vezes até uma certa dificuldade para a pessoa explicar, sabe? Para a pessoa explicar, fala assim, mas você é legal, você. E aí a pessoa mesmo não sabe explicar muito bem a diferença. Então é muito legal começar a ter um pouco mais desse esclarecimento aqui. Então, até agora, o que a gente tem, assim, o candomblé é uma coisa mais raiz, que tem talvez uns dogmas. Eu vou também usar umas nomenclaturas que eu conheço, tá? De crente. Tem uns dogmas talvez um pouco mais rígidos, né? Me corrija se eu estiver errado, então é no candomblé que há sacrifícios de animais? Então, a questão de sacrifícios de animais, ela é retirada da Umbanda muito por conta do embranquecimento. É mais um desses elementos que aparece em um e causa estranheza no outro. Porque a questão afro, ela tem sacrifício animal. Então, teoricamente, se você for entender, se eu descendo aqui dessa questão e eu trago para mim, teria o sacrifício animal. Só que esse embranquecimento retirou. E aqui a gente entra numa questão de Zélio. Não sei se você já ouviu falar, Zélio, o, entre aspas, fundador da Umbanda. Não que ele conheço. coloca ali. Ele coloca ali muitas coisas referente a isso também. Só que a questão do sacrifício animal é um ponto muito polêmico e é um ponto muito interessante. Porque até hoje eu vejo que há uma grande crendice sobre essa questão do sacrifício animal que as pessoas ainda não entenderam. Porque quando se faz uma festa, isso eu estou falando, gente, as pessoas precisam se orientar também numa coisa. Não é todo mundo que se declara daquela religião que é. Eu acho muito interessante que hoje em dia as pessoas falam, não, mas isso é o que acontece lá sim. Aí você pergunta, por quê? Não, porque eu vi o Exu fazendo. Fala, mas como assim você viu o Exu fazendo? Não, porque ele me falou. Não, então quem te garante que aquela pessoa que estava falando ali para você que era realmente aquilo? Entendeu? Hoje em dia as pessoas não se questionam mais. A pessoa fala, isso é verdade? Ela, é verdade. Mas por quê? Não, porque ele me falou, então é verdade. Não, pessoal, a gente precisa se questionar. Seria a mesma coisa que eu falar que a gente trocasse a nossa rede social aqui agora e eu entrasse na live aí amanhã, botasse seu boné e falasse, oi pessoal, aqui é o Berlofa, as pessoas iam olhar e falar, não, peraí, não é. Fala, não, é sim. Não, ele está falando que claro que é ele. Não, a gente precisa se questionar sobre as coisas. E as pessoas não se dão o trabalho de questionar. Porque quando a gente traz essa raiz afro da questão do sacrifício, a gente não pega o orixá, a gente não pega o animal, mata ele de qualquer forma, joga ali no meio da terra e fica. São rituais que são feitos dentro de festas. Então, o que acontece? Dentro de festas, assim, festividades, senão vai vir gente criticar achando, enfim, festividades, comemorações, às vezes obrigações, muitas das vezes rituais. Só que dentro desses rituais, o que acontece? O que você precisa do animal? O egé, que é o sangue. E algumas questões, para algumas questões diferentes, são as vísceras. Alguns usam penas. Você não pega a carne do animal e oferece, simplesmente mata e deixa ele lá. E nessa ritualística, o que acontece? Vamos supor, um exemplo, tá? Nem todos são assim. Mas vamos supor. Essa carne poderia ser consumida pela comunidade, por exemplo? Ela precisa ser. Aí faz... Não, eu entendo, eu já tinha ouvido isso, é como se fosse, talvez, hoje em dia, o ritual, eu vou sempre falar com a minha cabeça evangélica, branca, tá, gente? Aí vocês vão me corrigindo. Talvez o ritual, ele passou a ser a primazia, a ponta até de alguns ambientes de descartar a carne. Mas talvez lá na ancestralidade, a questão fosse primeiro, né, o partir, o estar junto, o comer, e justamente aquilo que, olha, não era
ingerido, né, sangue e vísceras, era utilizado como forma de gratidão à divindade. Seria mais ou menos isso? Sim, e por que que há necessidade de se comer essa carne? Porque quando você oferece esse sacrifício, você ali, entre aspas, você sentou com o orixá, você se colocou na presença dele. Então, para ele, vão aquelas partes, e você, com a carne daquele animal, você consome junto. Então, é como se naquele ambiente o orixá está junto. Então, você está comendo a carne daquele animal, e aí muitas das pessoas falam, ah, mas eu não concordo. Eu falo, gente, se você chegou a um ponto de não concordar com isso, a partir de agora, por favor, vire vegetariano. Porque você não concorda com o consumo de carne de uma forma geral, porque não tem ninguém jogando nada fora. Existe isso? A gente vê nas esquinas? Vê. Uhum. Mas isso não significa... Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Ali provavelmente já é uma... Quando a gente vê, então, que a gente acaba vendo em algum lugar ou outro, e tem ali realmente uma ave inteira. Então, tecnicamente, não era para ser assim. Não era para ter sido assim, tecnicamente, digamos. Absolutamente. Quer ver eu inverter essa situação para você ter um entendimento melhor sobre essa questão das aves no canto de rua, na beira de rua? Vamos supor, muitos evangélicos se colocam como representante de Jesus, correto? Sim. Só que quando você vê um evangélico matando alguém por intolerância ou quebrando algum lugar, ele é a representação? Não. Ele não tem nada a ver. É a mesma coisa com quem joga a ave morta na rua. Ele se diz. Só que ele pegou uma cultura que ele acha que aquilo é verdade, assim como muitos evangélicos pegam e fazem muita besteira. Então, a gente não pode culpar a religião por conta de maus praticantes. E, infelizmente, a internet, ao mesmo tempo que ela te traz muita informação, ela te traz muita porcaria. E o que acontece? Muitas das vezes, pessoas desesperadas olham e falam, o galo, dentro da cultura, ele traz força. Ele pode te curar de uma doença. E a pessoa olha aquilo e fala assim, cara, eu vou matar um galo, porque meu filho está doente. Só que ele nunca, muitas das vezes, ele nunca nem entrou, mas ele foi ali em alguma rede social ou em alguma plataforma de vídeos e viu ali alguém ensinando, pega, faz de qualquer jeito. E quem passa na rua fala, olha o que eles fazem. Entende? Eu entendo, então, mano. E aí eu acho, então, que, cara, é impressionante como o reflexo é o mesmo, porque é a mesma coisa, então, que a gente vê, né? O que a gente, quando você pensa pastor, você vai pensar em Malafaia, Edir Macedo, Agenor Dutti, que é o que aparece, é o que está visível, né? E aí acaba atribuindo e generalizando. Então, pelo que você está me dizendo, vocês sofrem a mesma coisa, né? Nem tudo que reflete é o que é, né? E nós, assim, o nosso povo, ele é muito diferente dos africanos. Porque, por exemplo, essa questão dos orixás, lá você fala, mas tem muita gente que fala, o orixá na África está morto, porque lá a maioria é cristão, é isso, aquilo. Sim, mas não é porque o orixá está morto. É porque essa questão de olhar a religião como uma coisa única é nossa. Orixás. É uma coisa diferente. O culto aos orixás de uma religião. Então, muitas das vezes, eles têm a religião e são perguntados, qual a sua religião? É X. Mas o culto ancestral deles é uma coisa diferente. Por exemplo, o Tata Tancredo, que a gente fala do Omolocô, ele era católico. Só que ele cultuava a sua parte espiritual de uma forma diferente. Por mais que a gente entenda como igual, ele e grande parte da África consegue dividir essa questão religião de culto. Então, eles têm uma questão religiosa e tem o culto deles também. Então, quando você vem para o Brasil, por exemplo, é impossível
uma pessoa ser, entre aspas, de duas religiões. Seria impossível o Berloffa ser pastor e ter uma imagem de orixá. Ah, não, isso é impossível. Mas para eles, não. Entendeu? Para eles, não. Eu acredito nisso, eu acredito na Bíblia, acredito, acredito. Ah, mas por que você está com orixá aí? Não, porque isso daqui representa o meu passado. Representa da onde eu vim, representa a minha terra. Representa a minha ancestralidade. Então não tem nada a ver com uma religião passar em cima de um culto, ou um culto passar em cima de uma religião. Culto no caso de cultuar, não o culto evangélico em si. Então essa dificuldade, ela é muito, o que você falou, é muito estrutural brasileira para qualquer religião. É uma cabeça muito encasulada, você fala muito em casulo, e eu trago muito essa questão também. Porque é o irmão do candomblé batendo no irmão da Umbanda, que bate no irmão muitas das vezes do Ifá. Existe uma coisa, a gente nem falou do Ifá, né? Mas existe uma coisa que hoje em dia é terrível, que eles falam. A Umbanda é ensino fundamental, o candomblé é ensino médio e o Ifá é faculdade. Eu falo, gente, como assim? Entendo, tô entendendo. O nível da loucura da questão, porque o Ifá, ele é realmente o que é cultuado lá. E lá eles não chamam de religião. Com essa questão de brasileiros e de outros locais também querendo chamar o Ifá de religião, se criou a religião tradicional iorubá, porque lá são vários cultos. Lá tudo bem que hoje em dia se desenvolve, mas de início era assim, tal povo vai ser do culto de Obatalá. Tal povo vai ser do culto de tal coisa. Tal povo vai ser de Ifá. Dentro disso tudo, começaram a fazer tudo como uma religião. Então tem religião tradicional iorubá, que vão ter ali suas estruturas. Só que elas são realmente mais fidedignas, vamos falar mais fidedignas ao que acontece lá. São 100%? Gente, não tem como, sabe? Uma vez eu perguntei, uma vez eu estava conversando com um sacerdote de Ifá, esse mesmo, e ele era de Ifá, e ele me disse isso mesmo, pelo que eu entendi da explicação dele, que o Ifá seria realmente essa, entre aspas, tá bom, gente? O meu pensamento, a nata quase que do academicismo, da pesquisa, do ir a fundo, sabe? E eu percebi o quanto era parecido às estruturas hierárquicas que tem em todas as religiões por aí. E aí, eu ia te fazer uma pergunta, que eu queria já que você emendasse, concluindo a sua fala. Cara, tem aparecido muito para mim na rede social, no TikTok, coisa que há 2 anos a gente não via, que são os cultos. Né? Os cultos de Umbanda, de Candomblé, agora eles estão sendo filmados e estão sendo postados, coisa que só era permitido quase ao evangélico, né? O evangélico sempre esteve na mídia, e agora está cheio, inclusive se eu tiver errado a palavra me corrija, de incorporações. Eu vejo muito videozinho no TikTok mesmo, e a pessoa está dizendo ali, a pombagira e tal. A priori, eu acho isso maravilhoso, isso é democracia, isso é Estado laico, mas imagino que isso deve ter um efeito rebote de alguma forma. Eu queria que você comentasse sobre isso também com a gente. Como que é essa aparição nas mídias? Tivemos agora a primeira marcha para Exu, e eu vi que houve discussões internas, né? Se aquilo deveria ser daquela forma ou de outra. Então, como é que essa exposição tem sido positiva e ao mesmo tempo negativa, mano? Olha, positiva, a gente tem uma visão que é a gente ganhar espaço. Negativa, a gente tem muita. Primeiro, porque é aquela questão estrutural nossa, que os irmãozinhos não entenderam ainda que existem várias vertentes. Então, muitas das vezes, tem um vídeo ali da Umbanda, e a galera do candomblé vai embaixo, isso é marmotagem, isso, aquilo, não sei o que, isso é terrível. Por que eu acho isso ruim? Porque quando eu entrar ali, eu tô vendo que é uma pessoa do candomblé que não entendeu ainda que aquilo é Umbanda. Mas por que isso é ruim para a pessoa que não sabe as diferenças? Porque ela entra e fala, esse povo é louco.
esse povo se odeia. Outra coisa que é muito complicada, a questão da incorporação, o que muita gente não sabe é o seguinte, que isso não é nada importante para... Não que não seja nada importante, mas não tem essa importância toda realmente para as bases afro. Lá, muitas das vezes, vai ter uma pessoa que incorpora naquele povoado todo, uma, duas. Era isso que eu ia falar aquela hora e eu comecei, eu sou desse. O rapaz, o sacerdote, ele falou, cara, lá, assim, quando incorpora, é um evento que a cidade toda fica sabendo, porque... E aqui, aparentemente, é uma coisa mais corriqueira, né? É pela mistura com o espiritismo. Muito isso a gente traz dentro da Umbanda. Por quê? Isso, especificamente, não tem nada afro. Lá eles chamam muito de possessão. Então, quando a gente vem incorporando, gente, isso lá não é importante. Se você for ver uma da Mãe Menininha do Gantuá, que é uma das mais importantes sacerdotisas, ela nunca incorporou na vida. Olha só. Um dos mais importantes... Existia essa... Para mim, sacerdote, na cabeça do leigo aqui, é sempre o que incorpora. É sempre. Então, muitas das vezes, se você for trazer isso da base, a incorporação para um sacerdote, ela deveria ser muito em casos especiais. Por quê? Quem está ali com uma visão geral do que está acontecendo e precisando coordenar é o sacerdote. Então, como que ele, sem posse da sua consciência, conseguiria gerar aquilo tudo? Sabe? Então, assim, tem muito essa visão. O sacerdote, ele precisa estar ali gerenciando aquilo. Então, na minha visão e na visão de muitos, a incorporação para o sacerdote, ela tem que ser extremamente pontual. Por quê? Porque ele está vendo o irmãozinho, a irmãzinha, o filho, a filha, que está, de repente, passando à frente da incorporação, que hoje em dia é muito bonito. Você pegar e botar vários fios de conta, porque você incorpora aquelas entidades todas. Virou um status. E você vê que praticamente muda ali o CPF, mas as incorporações são todas bem parecidas. Por quê? Porque hoje em dia, a grande realidade é que muitas incorporações não são verdadeiras. Mas a galera entra numa ânsia de querer ser aceito na panelinha. Porque todo mundo, no final da festividade, seja ela uma roça, uma gira, enfim, outros nomes, um toque, senta o grupinho e fala, poxa, hoje Maria Padilha exigiu muito de mim. E tem a pessoa que não incorpora, ela vai ficando excluída, vai ficando excluída, vai ficando excluída. E aí, o que ela começa a fazer? Bate o tambor para a pessoa. Aqui quem tá é não sei quem. Não é. Não tem ninguém aí, ali. Ó, eu achava que isso aí era só coisa de evangélico, irmão. Ó, pode comentar, galera. Você que é evangélico ou ex-evangélico. Você que já falou em línguas forçadas. Você que já caiu pelo espírito forçado. Nas igrejas pentecostais, aí a conexão é muito mais próxima, né? Porque nas igrejas pentecostais, os movimentos atribuídos ao Espírito Santo, eles são muito próximos, né, meu irmão? Dos movimentos das incorporações, os movimentos mesmo de corpo, né? E quantas pessoas fazem isso, falam em línguas, só pelo senso de pertencimento da unção, né? Se eu não fizer isso, eu vou ser menos divino, vou ser menos... Então isso rola também lá, rola também na... Caramba, cara. Eu achei que era uma coisa mais nossa mesmo. Não, é uma estrutura brasileira. O brasileiro ele tem muita necessidade de ser aceito, ele tem muita necessidade da aprovação social, do meio social que ele convive. Então, se você se você entrar, por exemplo, em algum lugar, isso chega a ser pegadinha que fazem na rua. Tá passando. E aí todo mundo começa a olhar para algum lugar, ou começa a rir de alguma coisa, você vê que 5 pessoas começam a fazer, daqui a pouco tem um monte ali fazendo igual. Mas por quê? Porque é uma característica nossa. Isso dentro da religião, cara, destrói não só a Umbanda, não só a Candomblé, não só a religião tradicional iorubá, como destrói também o catolicismo, destrói o evangélico, destrói todo mundo. Porque as pessoas, hoje em dia, é difícil você ver alguém com personalidade dentro
de alguma religião, e geralmente as pessoas que têm sua própria personalidade, elas apanham. Porque todo mundo quer um script. Todo mundo quer um bonequinho que compra da loja e fala, vou apertar esse botão, esse sacerdote vai fazer isso. Eu vou apertar esse botão, esse sacerdote vai fazer isso. E não é assim que acontece. A gente deveria usar mais esse cabeção que todo mundo tem. Porque o cérebro ele foi feito para ser usado, não foi feito para entrar numa reta e, você está indo para onde? Não, eu estou indo porque falaram para eu ir. Tá, mas e você, quer ir? Acho que as pessoas não se perguntam o que realmente elas querem, o que elas acreditam. Você não é obrigado, por exemplo, os seus, a gente chama de filhos e filhas de santo, o pastor chama, não sei, mas enfim, os seus seguidores. Seria ovelha, né? Mas aqui só tem bode. Então pode ser seguidor. Mas assim, hoje em dia, os filhos e filhas de santo, quando questionam um pai de santo, muitas das vezes eles são até expulsos. E dentro da igreja evangélica eu sei que é assim, porque eu já fui expulso de igreja evangélica. É mesmo? Eu já fui expulso. Eu ia te perguntar, então você já foi evangélico? Então, eu sou casado hoje em dia há 9 anos. No início, ela era evangélica. O amor faz a gente fazer tudo, né? Eu fui juntinho. O amor não, o evangélico. O evangélico faz o outro fazer tudo. O crente não aceita casar com uma pessoa e não converter ela. Então, eu até sei o que aconteceu. Assim, você foi. Você foi. Levado. E eu vou falar, eu não gosto de entrar em lugar nenhum para simplesmente ser o chato. Então, eu tinha que ler a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia. O meu problema foram 2 problemas. Um, porque eu li até o final e não lia só a parte que foi mencionada. E após eu ler até o final, geralmente a fala do pastor era contraditória com o que terminava de ser falado na Bíblia. Eu levantava meu dedinho e falava, olha, mas aqui embaixo, se a gente terminar de ler, fala que não é assim não. E aí começou a ficar pesado. E aí, assim, o ponto final foi o seguinte, que... Quem travou? Voltou. Quem conhece o coraçãozinho de vocês é Jesus. Não se preocupem. E a gente foi numa festa de 2 igrejas, enfim, 2 igrejas mesmo. E aí falaram assim, olha, não fiquem de mão dada não, nem juntinho, porque pode pegar mal. A gente até conhece o coração de vocês, mas é melhor vocês não ter esse tipo de atitude. Eu falei, mas quem conhece meu coraçãozinho e da minha namorada não é Jesus? Então não tem que me importar. Pronto, ali para ele foi assim, a desavença maior. E aí ele me convidou para conversar e falou, acho que aqui não é o seu lugar. Eu falei, não, eu tô gostando. Ele, não, acho melhor você ir para outro. Eu falei, não, mas eu tô gostando muito daqui. Eu falei, não, vai ser melhor para você ir para outro. E aí, assim... convidado a se retirar. Foi aonde tudo começou a se clarear. Hoje em dia, minha esposa é macumbeira junto comigo e a gente segue. Graças a Deus. Deixa eu perguntar para você, primeiro, para a Umbanda, para o Candomblé e para você, o que representa Jesus em cada uma dessas. Para o cristão, Jesus é Deus encarnado e tem o Jesus histórico. E para vocês? Olha, eu vou ser bem sincero. Isso eu vou dar algumas gerais, eu vou poder falar especificamente sobre mim. Tá. Por quê? Dentro da Umbanda, como a gente falou, tem várias vertentes. A maioria das vertentes da Umbanda acredita que Jesus é Oxalá. Então, em algumas vertentes da Umbanda, você acredita piamente. Tanto que você fala, esse daqui é Oxalá. E não tem a imagem de Orixá. Essa daqui, branquinha. Não, é uma imagem de Jesus Cristo. Tá? Essa imagem que você apontou é Oxalá. O original. É uma forma de Oxalá. Mas assim, no geral é Oxalá. Para muitas umbandas, a maioria das umbandas e também de alguns candomblés, Jesus é Oxalá. Tá. Algumas outras entendem a questão do sincretismo, tá?
como, é uma representação pelos tempos que a gente não podia cultuar e a gente colocava ali uma outra imagem. Mas tem a visão do Jesus como Jesus mesmo, da Bíblia e tudo mais. Porque se segue, como eu te falei, muitos seguem o cristianismo e suas tradições. Então, assim, tem um sincretismo muito grande ainda. Tem quem abra uma gira com a Bíblia, feche depois a Bíblia. Vamos ler hoje Salmo, não sei o quê. Lê ali, faz um mini culto de 10, 15 minutos, fecha a Bíblia, fala de Jesus e começa a gira. Isso existe muito, tá? E eu acho isso um pouco ruim, não sei se vai dar tempo, mas depois eu falo o porquê eu acho ruim. Nada a ver com Jesus achar isso ruim, tá? Mas tem um porquê eu acho isso prejudicial. Dentro do IFA, Jesus é um dos deuses ou um representante máximo de uma outra religião, de algumas outras religiões, e ponto. É respeitado, é entendido como verdade, tá? Algumas pessoas dão uma pirada no cabeção e falam que Jesus foi Orumilá, que é o orixá dentro do IFA, o representante, e assim, é complicado porque tem uma passagem que acho que é com Lázaro, que antes dele falar levanta-te, anda, alguma coisa assim, que ele faz algumas inscrições no chão, ou alguma coisa assim. Tem alguma passagem que Jesus faz. As inscrições no chão ele faz antes de salvar a mulher do apedrejamento. Isso acontece. Ele escreve no chão antes de salvar uma mulher de um apedrejamento. É porque isso e outras questões Orumilá também fazia. Tem o lance de, não sei se tem de cuspir no chão e fazer o barro para curar o cego. Não sei se tem algo disso. Tem muitas coisas parecidas. Por exemplo, eu não lembro, mas tem uma passagem que acho que é de um leproso ou algo assim, que se sacrifica alguns animais, leva num rio, e aí eu não sei se é Antigo Testamento, Novo, assim, pessoal, agora eu peço desculpa para vocês. Tranquilo. Mas assim, que é muito semelhante a um rito iniciático. Que se pega pombo, cabra, não sei o quê. Então, assim, tem uma galera que não entende que isso pode ser só parecido. Uhum. E que não é porque é parecido que é a mesma coisa. Vamos supor, se você tivesse um irmão gêmeo, não é porque o Berlofa é o irmão gêmeo dele. Não, o irmão é o irmão, parece ali, mas é outra coisa, entendeu? Então tem a galera que dá essa pirada dentro do IFA também, tá? Não é todo mundo. A maioria simplesmente acha que realmente são representantes de religiões diferentes. Agora, para mim eu acho um cara foda, desculpa a forma de falar, para mim eu acho um cara sensacional. Muito foda, assim, concordo. tem histórias e tem comportamentos que é difícil você ver dentro de um ser humano. Então ele para mim é um exemplo, tá? Vou botar aí um exemplo como ser humano, um exemplo como filósofo talvez, como uma pessoa que tem ali ideais extremamente necessários para o ser humano, entende? Boa. Então eu acho ele um cara, sensacional. Mas se eu for colocar a minha fé, eu não vou destinar a ele. Claro. Perfeito. Entende? E cara, eu queria perguntar isso, eu queria chegar num ponto que são muitas camadas, então assim, pra gente chegar lá, eu queria que você até me ajudasse a entender. Às vezes eu encontro aí uns pastores descoladão, que o cara é convidado, às vezes, para ir em um terreiro, em uma casa, igual eu sou convidado. Eu vou fazer um casamento em breve num terreiro. Maravilhoso. E uma vez eu vi um pastor, ele estava no terreiro, e ele fez um post. E nesse post ele dizia algo assim, não sei o que lá, e eu vi Jesus lá. E aquilo, a priori, parece muito bacana. Nossa, que desconstruidão e bababá. Mas é aí que tá. Rapaz, se essa fé não contempla Jesus dessa forma, por que eu quero enfiar Jesus? É como se eu não tivesse a capacidade de reconhecer o bem, o divino, se Jesus não estiver lá, entende? Então, a priori, que parece bacana e inclusivo fazer, de repente, o Berloff um dia vai até você na sua casa e a gente faz uma foto e fala, não, eu vim aqui porque eu vi Jesus aqui. Cara, eu acho que isso seria tão agressivo
quanto tacar uma pedra no seu terreiro. O que você acha? É isso. Você chegou no ponto que eu falo, o porquê se torna prejudicial o sincretismo de Oxalá com Jesus Cristo. É isso. É isso. Porque aí eu desmereço tudo que eu sempre lutei, eu tiro toda aquela minha vontade de ser reconhecido. Não, me reconhece, pô, olha a minha fé é digna também, não sei o que, eu tô correndo atrás, mas aí eu boto o meu orixá, que eu tanto corri atrás da imagem de Jesus Cristo. Não atrás de primeiro, segundo lugar, mas assim, maquiado com uma outra imagem. Perfeito. É isso, cara. Sei lá, aí a minha ignorância. Existem personagens históricos, né? Eu não sei, Oxalá é preto, mas tem personagens históricos muito mais antigos do que Jesus, né? O Jesus Sim. Histórico, né? Então, é cada coisa que a gente às vezes tenta sincretizar que eu acho que não tem necessidade, cara. E que bom que a gente conseguiu chegar nisso, porque às vezes é difícil, a galera acha que é uma forma de amar e de incluir, quando na verdade você está sendo um tiquinho hipócrita e mais uma vez impondo sua religião em cima de um lugar que não era para botar, né? Pô, que maneiro isso. E uma coisa que não tem tudo a ver e nada a ver com o que a gente está falando, que eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo, que é o seguinte: escolha uma religião ou um culto e leve ele não só nos seus momentos bons. Porque o que eu vejo muito é o seguinte: as pessoas migrando de religião para religião porque a sua vida tá ruim. Nenhuma religião promete para ninguém que sua vida vai ser boa. Eu recebo muita gente da igreja evangélica. Até tem, mas não promete, mas não entrega. Sim. O produto. É verdade, promete. Prometer, promete. Mas assim, cara, às vezes eu recebo gente ali com suas descrições assim, em rede social, em Zap, em tudo, Salmo, Coríntios, não sei o quê, a pessoa vem, eu preciso de um trabalho para não sei o quê. E as pessoas sempre chegam assim, elas nunca chegam, eu quero conhecer o orixá. Não, elas chegam, eu preciso de um trabalho. Eu falo, olha, não é assim. Até porque não existe trabalho para resolver sua vida. O trabalho, ele é uma conexão, ele vai ser, no máximo, um equilíbrio seu. Igual você tá com dor de cabeça e toma um remédio, existem, na nossa visão, desequilíbrios que são do seu axé. Então, se a pessoa está muito nervosa, não sei o quê, ela vai, por exemplo, usando o Oxalá de novo, de repente oferendar ele para trazer calma. Não é porque, eu perdi meu emprego e traz meu emprego de volta que eu te dou isso, que eu te dou um... Aí voltando, né? Eu te dou um galo. Que divindade, independente de religião, por exemplo, Jesus. Jesus, se você me trouxer um emprego, compro 3 Bíblias para você, hein? Eu vou cantar 3 worship direto, você ficar 15 minutos. Mano, obrigado, viu? É isso, cara. Às vezes eu acho que o pessoal... Pô, eu vou falar da minha, tá? Mas a gente acha o nosso Deus muito fraco, mano. Que nosso Deus tá mendigando coisa para dar milagre. Isso o evangélico faz. O evangélico faz isso. Acho que Deus mendiga, Deus é carente, Deus quer ser o tempo todo bajulado, quando na verdade é nós que necessitamos da iluminação. Meu Deus do céu, não é isso? Exatamente. E é aquela questão, se você decidir trocar de religião, um conselho que eu dou para as pessoas: se você decidir, não só trocar de religião, mas como qualquer base na sua vida, não tenha isso só porque você está num momento ruim. Pode ser que no momento ruim você precise realmente tomar essa atitude. Mas reflita se nas partes boas da sua vida aquilo te fazia algum mal. Porque muitas das vezes a gente só confunde o momento ruim que a gente está e a gente precisa jogar isso em cima de alguma coisa e a gente geralmente joga na religião ou na nossa fé que não está satisfazendo aquilo que a gente deseja. Verdade. Então, assim, não é nem para os macumbeiros, nem para os evangélicos. Eu acho que esse recado é para o ser humano no geral. Tenham calma de entender que muitas das vezes a culpa é de vocês. Assim como eu falo, muitas das vezes a culpa do preconceito é nossa mesmo. Então, assim, a gente precisa ter o que está na moda e o que é uma grande verdade, inclusive dentro das religiões.
que é a autorresponsabilidade sobre aquilo que a gente faz e sobre aquilo que eles trazem para a nossa vida. Então não adianta bater no evangélico, não adianta bater no macumbeiro, no católico, no islâmico, não seja lá no que for. A gente precisa olhar um pouquinho mais para dentro, usar o nosso cérebro, que hoje em dia tá muito difícil. É capaz de hoje em dia alguém chegar e falar, pô, ali o Belofa tá usando camisa vermelha. A pessoa, não, é preto. Não, é vermelho. A pessoa, tá. A galera tá se recusando a pensar, a fazer o mínimo. E isso é muito difícil. Pois é, mano. Pois é. Obrigado por essas palavras, que ela faz sentido em qualquer cabeça, independente da religião. Eu queria deixar só uma pergunta aqui que o Daniel fez, de algumas perguntas que vieram, mas a gente já está encaminhando, infelizmente, para o final. O Daniel faz uma pergunta aqui, de todas as milhares de questões técnicas que, infelizmente, não tivemos tempo de abordar, mas, de forma resumida, o que são os orixás, né? E aí ele ainda faz algumas... São deuses, santos, espíritos ancestrais, já foram humanos, já vieram aqui. E tá aí uma dúvida minha. Obrigado pela pergunta, Dani. O que são os orixás, meu irmão? Responde pra gente. Primeiro a gente tem que entender orixás como divindade, mas não como algo supremo. Tá? Antes de tudo, isso a gente trazendo bem a cultura. Tá? Existem várias representações, mas o que a gente vê como matriz, Olodumare, Olorum, que são ali denominações do Deus. Sim. Entendeu? Só que o nosso Deus... Vamos pensar numa hierarquia para ajudar. Deus é um Deus supremo, uma força divina maior, suprema. Olodumare é o Deus supremo. E ele... Como que é o outro nome? Olorum, Olodumare. É a mesma coisa. Olorum eu conheço mais, eu ouvi mais. É mais conhecido. Seria uma corruptela, digamos assim. Tá. E ele cria ali os orixás, voltando ao mais sincretizado com Oxalá, Jesus Cristo. Por que ele tem tanto esse sincretismo também? Porque ele é denominado também como o primeiro depois de Olodumare. E ele teve o papel de ser o criador, de criar tudo. Jesus, então, o cristão, ele é o verbo criador. Entendi. Entendeu? Tem muitas essas questões. E aí, depois foram sendo criados... Vou chegar na parte se eles tiveram ou não passagem interna. Depois foram sendo criados outros orixás. Por quê? Porque entende-se como o mundo algo muito, muito complexo. Então, digamos que cada um fosse ficar incumbido ali de determinadas responsabilidades dentro do mundo. Fazendo ali como se fosse uma repartição, digamos assim. Cada um vai ter ali as suas características e as suas funções. Vieram em terra? Sim. Tá? Mas foram perfeitos? Como humanos? Como pessoas, como humanos mesmo. E erraram pra caramba. Algumas vezes, algumas encarnações, ou vieram, tipo Jesus, exemplo, veio e uma vez e pum. Então, vão se dizer em algumas tradições que vieram algumas vezes, porque tem determinados itãs, determinadas histórias que falam sobre passagens deles em diversos momentos. Tá? Hoje em dia não se entende mais como vindo. Tá? E por isso, por essa questão de vir e tal, a gente entende que nós podemos ser iniciados na força do orixá. Então, ter aquela energia dentro da gente. Entende? Uma dúvida. Então, assim, quando, seja uma vez ou mais vezes, quando esse orixá estava aqui, ele tinha noção do que ele era e de quem ele era? Tinha. Legal. E assim, foram muito falhos, tá? Foram muito falhos. Não foram perfeitos. Erraram pra caramba. E a gente tem essas histórias dessas pessoas, tipo assim, tem. A história do fulano de tal, que foi o orixá tal. Tem. Cara, não é só ideia disso. Itãs dos orixás. Os itãs dos orixás. Então, por exemplo, tem orixá que fica com ciúme. Por exemplo, Xangô tem ali três esposas, e uma delas fica com ciúme uma da outra, e a outra fala assim, não, corta a sua orelha e dá para ele servida na sopa. E essa orixá corta a sua própria orelha e serve. Ele olha e fala, que loucura é essa, entendeu? Então, assim, então eles foram muito, muito lelezinho da cuca. Só que
a questão deles virem em terra foi justamente para ter essa experiência. Como é que eu vou coordenar algo? Como é que eu vou ajudar algo se eu nunca tive essa experiência? Então, essa passagem foi basicamente para isso. Para ele entender, peraí, eu preciso tomar conta disso aqui? Deixa eu sentir ali como que é na pele, para depois eu ter uma experiência melhor para ajudar essas pessoas que não são divinas como eu. Então a passagem foi basicamente uma escola, assim, tá? Perfeito. Pô, eu não sabia desse lance. Eu gosto muito pelo menos no cristianismo, eu sempre eu gosto muito de pesquisar história. Então eu acredito que pesquisar as histórias, Itãs, que chama isso mesmo? Itãs dos orixás? Cara, deve ser sensacional, deve ser sensacional. Sim. Meu irmão, estamos caminhando aqui para o final. Eu queria agradecer sua presença aqui, foi de verdade enriquecedor para mim, aprendi pra caramba, tirei dúvidas, pelos comentários aí depois você vai ver que a galera curtiu demais. Eu queria pedir para você falar o que você achar que deve falar, recado, falar das suas redes sociais, como é que a galera te acha, se você tem produzido algum conteúdo que você quer divulgar aqui, tá bom? Fique à vontade. Bom, quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, agradecer a você, agradecer pelo respeito, que pelo menos eu não vi aqui ninguém tendo nenhum tipo de desrespeito, isso é muito bom, tá? Então, é meio estranho a gente agradecer pelo básico do mundo, mas é necessário no mundo que a gente está. Então, obrigado, de verdade. Obrigado por abrir esse espaço, porque é importante a gente poder mostrar a nossa face, e eu digo como representante de religiões, tá? Peço para as pessoas que não acreditem em tudo que vocês veem. Não é porque um outro ser humano fala que aquilo é verdade. Podem, inclusive, desconfiar de mim e procurar suas fontes, entendeu? De uma forma geral, desconfiem sempre. Não porque as pessoas são ruins, mas porque vocês precisam ter suas próprias conclusões. Uma cabeça pensante tem essa necessidade de ver se aquilo realmente se encaixa com você ou não, se aquilo é verdade ou não. Então, um pedido, além dos meus agradecimentos. E minhas redes sociais. Aqui, eu não sei se você chegou a ver, mas era uma rede social minha de um trabalho antigo, que eu converti ela para a religião. E um dia eu perdi mais de 1.000 seguidores, só por conta de intolerância. E um dia eu tinha 5.600 e pouco, no dia seguinte caiu para 4.000 e pouquinho. E depois eu vim recuperando algumas pessoas. Isso por conta de uma postagem. Imagino. Então, o meu trabalho ele é mais desenvolvido no TikTok, é Sérgio Ifassoró Ossaumi, que é o mesmo que está aqui no Instagram, só que tem o Sérgio na frente. Perguntas podem deixar em publicações, em tudo. Eu gosto de responder perguntas, não só pelo fato de gostar de responder, mas por saber que mais uma pessoa não vai tirar conclusões precipitadas sem antes me dar a oportunidade de tentar explicar, pelo menos. Então, é isso. Espero que cada vez mais as pessoas entendam que a fé é só uma característica dentro da pessoa, que eu não sou uma pessoa, um ser humano mais ou menos por conta da minha fé, que o Berloff não é um ser humano mais ou menos por conta da fé dele, e que nós todos podemos conviver em harmonia, que isso não separe, que una, que traga bate-papos como esse, onde um conhece um pouco mais do outro. E é isso. Pô, mano, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Se você me permitir, da próxima vez, de vez em quando, a gente pode tentar fazer algo assim para tirar dúvida. Como eu disse, eu tenho uma grande quantidade de seguidores que também são espiritualistas e precisam, às vezes, ter informações de outras fontes e você é um cara que eu respeito, suas ideias fluíram aqui, senti verdade, né? Senti sinceridade no sentido de você falar dos próprios defeitos que você mesmo enxerga naquilo que você faz parte. Então, eu queria te agradecer, viu? E, galera, sigam, mandem pergunta, faça o que tem que fazer lá. Quando tiver vídeo, curte. Quando tiver livro, compra. Porque quem produz conteúdo digital está na correria.
Meu irmão, obrigado, viu? Obrigado. Deixa a sua bênção aqui para nós, para os seguidores e para mim, por favor. Que o Batalá abençoe a todos, é o orixá que eu sou iniciado, que possa trazer boa sorte, que possa trazer tranquilidade, que possa trazer proteção. E que, independente da fé de cada um, que todos os orixás possam somar na vida de vocês. Eu ia dizer amém no meu vício, né? Mas pode dizer seria amém a palavra? Pode dizer amém e peço as suas bênçãos também. É axé, seria axé. Axé. Que Deus nos abençoe. Tem a bênção apostólica que eu acho bonita, que é que o Senhor, Deus, nos abençoe e nos guarde, que Ele levante o rosto sobre nós e nos dê a paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Vai com Deus, viu? Gente, por hoje é só. Segunda-feira tem Pastor John aqui com o problema do mal. Quer saber por que o mal está acontecendo aí e o Deus Todo-Poderoso não intervém? Vem segunda-feira na live aqui. João, obrigado. Que Deus nos abençoe. Beijão, viu? Tchau, gente. Eu também.